Copa do Mundo de Mountain Bike Short Track feminino e masculino. Talvez o elemento principal da etapa seja a altitude, 2.000 metros de altitude, assim como umidade, calor, a altitude influencia, tem um impacto diferente em diferentes atletas. Alguns atletas veem como uma grande vantagem. Isso não quer dizer necessariamente pela facilidade de adaptação. Muitas vezes é a forma, é o tipo de desafio que a pessoa gosta. Por exemplo, quem gosta de calor, além da adaptação, é claro, tem cara que gosta do desafio do calor, assim como tem cara que gosta do desafio do frio e do desafio da altitude. Em todas as três situações, é super importante entender o que muda e como se comportar. E quando você gosta do desafio, você procura, em geral, você ter uma melhor performance do que quando você não gosta. Então, assim, para o cara que não gosta do frio, por mais que ele tente escolher a roupa certa, ter a preparação certa, ele não gosta, então é difícil, né? Então é uma questão de gostar do desafio. Alguns atletas gostam do desafio da altitude. Bom, tendo dito isso, é claro, né? Tem todo o processo de treinamento, da adaptação, do know-how da altitude. No feminino short track, eu tenho gostado de falar sobre o que tem acontecido com o short track, porque a partir do momento que nós temos a Copa do Mundo de Mountain Bike short track, vai ter o título, vai ter a campeã e o campeão, mudou o short track. Ele virou um mini XCO. Ele só não tem o Rock Garden, mas tem as subidas, já tem um elemento mais estratégico, né? Eles não deixaram tão rápido quanto era antes. Continua super rápido, continua super intenso, super curto, mas com algumas subidas adicionais, com talvez menos oportunidade de ultrapassagem, ou por conta da característica subida, alternou um pouco a dinâmica do que é o short track. De qualquer maneira, no feminino a característica é sempre muito mais aberta, né? A flutuação de atletas no top 3, top 4, ela é muito maior do que no masculino, ou pelo menos é a impressão que eu tenho, com exceção da Alessandra Keller e da McConnell, né? Agora, quando a gente olha a Yolanda Neff, Pauline Ferrand-Prévot, até mesmo a Luana Leconte, a Rizvet, a Terpstra, Kate Courtney, todas essas atletas, a Laurie Steger, que está ali na frente, todas essas atletas têm uma flutuação muito grande de performance, então elas são muito mais influenciadas pelo tipo de terreno, clima, temperatura e etc. Até a terceira volta não tinha acontecido nada especial, mas até a terceira volta a atleta que se mantinha ali sempre nas principais movimentações era a Alessandra Keller. Esse foi o momento na quinta volta. Ela tinha aberto uma fuga e é muito difícil julgar qual é a chance de ser bem sucedida quando ela abre uma fuga, porque ela sempre pedala muito sofrido. Então ela não é aquela atleta que tem uma postura, uma leitura corporal e no sofrimento ela tem outra. A leitura do gesto corporal dela é sempre de que ela está no limite. Então é difícil saber se ela vai explodir ou não, o que passa a ser quase que um benefício para ela. Nesse momento, ela estava com uma vantagem de apenas 2 segundos da Indergrand, mas não foi essa a configuração final. A McConnell, Steger e Terpstra foram as ciclistas, as mountain bikers que conseguiram chegar mais próximas da Alessandra Keller. Aqui a Alessandra Keller, ela tinha uma vantagem de 8 segundos, abrindo a última volta, da McConnell. A McConnell, em questão de menos de 1 minuto, ela ganhou, acho que 3, 4 posições, o que foi uma movimentação bem curiosa. E esse foi o trio que decidiu a prova. A Alessandra Keller, McConnell e Steger. E a McConnell com a camiseta, com a jersey de líder. O que parecia? Parecia ser muito, mas muito improvável que a Alessandra Keller ela iria vencer o short track. Porque ela puxou por 2 voltas e a Steger e a McConnell, elas vinham de trás e dava a impressão que elas conseguiriam passar a
Alessandra Keller, se eu tivesse feito uma previsão, eu iria errar completamente, porque eu imaginaria que nesse momento, no sprint final, a McConnell ia ganhar, a Stiger em segundo e a Alessandra Keller foi em terceiro. Eu errei 100%, porque a Alessandra Keller ganhou, Terpstra em segundo e McConnell em terceiro. Então esse foi o resultado. Essa Alessandra Keller que tem, pelo menos nas últimas etapas, super consistente. Short track, lembrando que tem a bonificação, tem toda a classificação do tempo para a Copa do Mundo short track e também o short track ele manda e envia pontos, além do grid de largada, envia pontos para a classificação do cross country. Aqui as 3 atletas, que são as 3 primeiras, e essa é a classificação da Copa do Mundo Short Track. A McConnell e a Keller, elas estão empatadas em pontos, mas a McConnell ela está em primeira porque ela tem uma melhor campanha no geral. E esse é a classificação da Copa do Mundo de Mountain Bike Cross Country. A McConnell, Luana Leconte, que optou por não fazer o short track, Jenny Riesveld, Terpstra. A Luana Leconte, para quem lembra do ano passado, ela não fez a última etapa, porque ela já tinha o título garantido. Então parece que vai fazer parte da estratégia dela ao longo da carreira dela, ela optar por não participar de algumas provas. Existem atletas que precisam participar de competições para se sentir bem, e provavelmente a Luana Leconte ela tem um perfil daqueles atletas que preferem fazer uma boa preparação do que fazer competição para preparação, o que é uma opção bem razoável. Em relação ao short track masculino, eu confesso que era aflitivo, emocionante, inesperado, empolgante. O Avancini sempre nas movimentações e eu senti muito a falta do Avancini ali nas principais movimentações, mas desde o start lap já tinha algo que não era... Que parecia não fazer sentido se a gente comparar a performance dele no short track. Acho que ele tem 4 vitórias, que é igual com o Mathieu Van Der Poel, e agora é igual com o Flückiger, ou seja, é um dos caras mais vitoriosos em short track. Algo aconteceu. Não dá para saber se hoje é algo porque se enroscou com alguém, ou se é algo associado à preparação física. Em compensação, o Hartley, para quem tem acompanhado os vídeos desde pelo menos há uns 2 anos, o Hartley ele tem construído um perfil de competição super sólido e dá para perceber que cada etapa, de forma gradativa, ele vai testando novos patamares do que ele deve fazer. E hoje foi um exemplo que ele não só esteve na frente, mas ele participou das movimentações da frente de forma consistente e intencional. Ele continua super estratégico, mas ele continua super calmo. Nesse momento, logo na largada, tinha o Flückiger, Hartley, Colombo, muita variação de posições, e aqui o Avancini, eu circulei na 25ª colocação a 22 segundos, louco, né? Como 22 segundos na 25ª colocação, isso quer dizer que é mais do que um atleta por segundo. Parece muito pouco, depende do ponto de vista, né? Em tempo é pouco tempo, mas em número de atletas que cabem dentro desse pouco tempo é muito atleta, são 24 atletas. Quarta volta, o Licher foi para frente, acho que atrás do Licher, talvez o Bridle, atrás o Hartley, Flückiger, Dascalo, maybe. Tava super seco, tava super quente, então durante a transmissão, praticamente acho que o pessoal da transmissão, os câmeras, tiveram super dificuldade em mostrar os ciclistas, porque tinha ângulo de câmera que não dava para enxergar nada. Quinta volta das 7 voltas, o Licher na frente, Flückiger, Marotti, Hartley, Colombo, Dascalo e Bridle. Esse era um grupinho, esses 7 caras nas 5 voltas finais, esse era o grupo que iria definir. Dali para trás tinha uma quebra que dificilmente alguém se recuperaria, porque começaram as acelerações. Essa foi a movimentação na 6ª volta, vocês estão vendo o Bridle, Licher, Bridle na frente, Flückiger, Bridle, Flückiger e quem atrás? O Hartley. E
Teve uma quebra bem considerável, é que eu esperei um momento da transmissão onde aparecesse os 3 mountain bikers para conseguir mostrar qual que era a distância entre eles. Mas aí tava o Braido, o Flückiger com a camisa de líder e o Hatterley. Esse foi o momento na volta final, no sprint final, né? No final lap. Na volta final, não no sprint final, o Braido estava na primeira colocação e escapou a corrente dele na descida da rampa. Ele teve que parar, colocar a corrente, ou seja, tanto é que quando se vocês olharem na classificação ali, Flückiger, Hatterley e Dascalo, ele não tinha nem passado, ele não tinha aberto a volta final ainda, né? Então, o Flückiger, Hatterley e Dascalo, eles deixaram o Braido para trás, o que é uma pena, né? Agora vai saber porque escapou. Forçou demais a troca, escapou porque escapou, muito difícil saber. Esse print é só para mostrar como estava difícil de enxergar, estava com bastante poeira. Flückiger, Dascalo, Licher, Marotti a 7 segundos. Braido, tava todo mundo bem conectado. O Braido, ele conseguiu voltar. Só que quando você faz força, daí quando você chega no grupo, o grupo lá na frente ataca. Então você chega no osso, e daí quando você achou que dava para fazer alguma coisa, o grupo acelera, daí a perna incha, daí não dá para ir para lugar nenhum. Esse é o momento final. Flückiger na frente, o Flückiger, Hatterley, super consistente o Hatterley, impressionante. E o Dascalo. Flückiger ganhou, Hatterley em segundo e Dascalo em terceiro. Esse é o resultado O Braido chegou depois também, o Braido a 13 segundos. Tendo escapado da corrente, na última volta, perder só 13 segundos, o cara estava forte e o cara estava aguardando. Mas foi talvez importante para o Flückiger para tirar a craca da etapa da Suíça. E o Nino estava super, né? Nino estava lá no grupo do fundão. Flückiger, Hatterley, Dascalo, Licher, Saru, Braido, Marotti, Colombo, Koretsky, o Loa, o mexicano. Esses são os 3 primeiros. Fica de olho no Hatterley, próximo campeão da Copa do Mundo de mountain bike, e essa é a equipe comemorando uma vitória dupla, Alessandra Keller e Matthias Flückiger, os 2 vencendo o short track. Isso é para mostrar um pouco como os caras acabam mortos. Campeão olímpico, destruído, o famoso pescoço de galinha quebradinho, queixo no peito, pescocinho mole. É assim que os caras terminam o short track. Esse é o resultado do short track. Não, isso aqui nada a ver. É o resultado do short track, mas é o 11º. Isso aqui é para mostrar o Avancini, que chegou na 27ª colocação, 1 minuto 08. Eu acho que é isso. Domingo acontecerá o cross country, como sempre. E tem se tornado bem interessante a disputa do short track. Mas é claro que o grande momento do domingo, do final de semana, é a prova de cross country no domingo. Acho que é isso. Sinta-se à vontade com os comentários, as críticas, as sugestões e na verdade, as informações de bastidores que vocês sempre têm. Abraço, tchau!